aqui de novo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todo ano eu falo a mesma coisa e eu vou repetir. A alegria que o meu coração transborda cada vez que eu volto aqui. Trabalho o ano inteiro lá, mas eu acompanho vocês aqui. Vocês não sabem, mas estou sempre de olho assim, ó, das coisas que estão acontecendo. É uma honra grandiosa ser reconhecida, não como serva de Deus, primeiro de tudo, e acima de tudo, que vocês reconheçam o amor incondicional que eu tenho por essa igreja e por vocês. É extremamente importante. E é nesse amor, né, em cima desse amor, que nós todos precisamos caminhar. E quando eu ministro a palavra, o grande desejo do meu coração é que todos vocês, né, sintam-se amados uns pelos outros e que o corpo de Cristo seja solidificado a cada dia. Amém? Pode se assentar, por favor. Ó, eu tentei deixar tudo em ordem. Eu juro que eu tentei, mas não tem jeito, tinha que ser hoje. Quando o Senhor, Ele entrega uma palavra para alguém, esse alguém, primeiro de tudo, esvaziou-se de si mesmo e deixou os conceitos, preconceitos e achismos de um lado, né, ali. Temos todos os nossos pensamentos e conclusões, somos todos capazes de fazer isso. Mas, principalmente, quando vamos falar para alguém do amor do Senhor Jesus, em atitude, em palavras e ações, nós precisamos buscar aquilo que vem do Senhor e não aquilo que vem do nosso coração. Porque o rema do Senhor Jesus, ele vem para cada um de nós, mas com uma potência assim grandiosa para transformar as vidas das pessoas. Então, quando buscamos do Senhor, Senhor, eu quero falar aquilo que vem do teu coração. É uma responsabilidade grande, o frio na barriga é grande, o medo, né? O temor é muito grande. E é com esse temor, respeito, amor, principalmente em simplicidade, humildade. Eu venho aqui refletir um pouco com vocês sobre a potência, a força da palavra de Deus. Amém? Nós observamos ali em Gênesis capítulo 1 e 2, né? Deus falando assim, haja, e as coisas existindo. Deus dizendo, venha à existência, e as coisas surgiram. Dentro dele, ele milimetricamente, tem o controle e o conhecimento de tudo. Então, nós estamos falando de um Deus que ele passeia livremente entre o macro e o micro. Então, quando ele falou do firmamento, do universo, então ele estava aqui olhando para o macro. Olha o tamanho do nosso Deus. Imagina as galáxias, imagina o Sol. Ele fez tudo isso. Então, imagina a amplitude do nosso Deus. Macro. É como imaginar assim, aqui é a nossa igreja, bairro de Pirituba. E aqui, uma gota de água é a terra. Imagina o nosso Deus manipulando tudo isso com perfeição, com total controle. Aí, andando um pouquinho mais adiante, ele, aqui, nessa amplitude toda do universo, aí ele focou a atenção dele naquela gotinha de água. E ele falou assim,
façamos. Estava ele, o Filho, o Espírito Santo. Façamos o homem segundo. Então, imagina, aquele Deus grandão, né? Que é a música dessas crianças. Aquele Deus grandão fazendo, pegando o barro, fazendo. E aquele Deus gigantão soprando nesses 2 buraquinhos aqui, ó. O seu fôlego, o ar. Ele vindo ali morar com a gente. Ele entrando em cada célula do nosso corpo. E esse Deus grandão ali, no macro e no micro. Demonstrando na sua maior amplitude de amor, deu vida a um ser humano. Então, quando a gente tem essa consciência, né, nós percebemos o quê? A total soberania. O princípio da soberania é exatamente esse. É perceber, usar a nossa cabeça para imaginar isso tudo, essa transcendência de Deus do macro para o micro, do macro para o micro. E quantas coisas microscópicas nós temos, que nós achamos que é tão pequenininho. Mas imagina Deus ali, ó. Aquele Deus que pegou o sol assim como uma bolinha de gude. Sabe o sol? Sabe os sistemas solares, todos eles? E assim, ele nunca perderá o controle, a soberania total. Porque lá em Apocalipse, sabe o que ele falou? Que vai pegar aquilo e enrolar como um pano de fundo. Porque a gente vai estar lá com ele. E não vai precisar de mais nada disso. Está escrito. Ele vai enrolar como um pano de fundo. Sabe uma cortina? É isso que o nosso Deus... Imagina a potência do nosso Deus. Imagina a grandiosidade. Agora imagina o eterno amor que Ele tem por nós. No decorrer dessa palavra a gente vai ver muito isso. E um pouco mais adiante, né? Em Gênesis 3, quando vimos a queda do homem. Então Ele fez a sua imagem e semelhança, colocou, se está dizendo a imagem e semelhança, está dizendo a força, a autonomia, a inteligência, as decisões. Ele colocou no ser humano. Ele criou o ser humano para ser livre, para viver com ele, não embaixo dele, manipulado por ele. Ele criou para ser junto com ele. E o homem teve a sua escolha. Qual escolha que ele fez? Ele disse sim à serpente. Ele disse sim ao pecado. Ele tomou uma decisão. E nós precisamos lembrar que Deus estava junto. Porque a soberania do nosso Deus, a onipresença, onisciência, ela não tem momentos, ela é eternamente, do princípio ao fim. Então ele estava ali junto. Então, só que nós lembramos o quê? Que todos os dias Deus vinha e conversava com o homem. Todos os dias ele vinha e falava com ele. Despertava curiosidade sobre o lugar, o funcionamento das coisas. Era uma conversa aberta, sem limites. Falava-se sobre tudo. Por quê? Porque não existia a maldade em nenhum assunto. Então, o nosso Deus, ele é aberto para conversar conosco. Todos os assuntos, o Espírito Santo habita em nós. E Ele sabe das nossas necessidades. E não existe assunto que para Deus seja ruim ou bom. Porque para Ele, todos os assuntos que são pertinentes a nós, aos nossos sofrimentos, aos nossos pensamentos, às nossas alegrias, aos nossos desejos, Ele conhece. E Ele sabe o que é. Podemos dizer assim, mas Deus, se Ele é soberano, Ele não poderia deixar as coisas acontecerem como aconteceu. Então, se Ele é soberano, Ele não é tirano. Ele é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Mas Ele não é um tirano que coloca as pessoas embaixo de um jugo, de uma determinação. Ele não faz isso. Ele deu essa liberdade para as pessoas. Então poderia acontecer sim, porque já havia acontecido antes, quando as pessoas, quando os anjos estavam junto
de Deus. Satanás era um anjo que estava ali. Eles têm autonomia, sim. Eles escolhem adorar ao Senhor todos os dias. Mas ele escolheu a querer usurpar, tomar o lugar de Deus. Ou seja, os anjos, os seres espirituais também têm vontade própria. E Deus respeita a vontade própria. Quando fala, venha, Ele não te obriga, Ele te chama. Andando um pouquinho mais, esses conceitos vão ficar um pouquinho mais claros, até para entender o porquê, a totalidade dessa mensagem. Então, a gente precisa observar. Mas falar de novo da criação, toda hora falando da criação. Não. O princípio, o Gênesis, o princípio, ele é o Gênesis, ele é a essência. Se eu quero caminhar em princípio, eu tenho que saber de onde se originou aquilo que Deus está falando comigo. Então, hoje, eu tenho certeza que a partir de hoje, o princípio da soberania está bem claro na mente de vocês. Imaginando o macro, o micro e Deus transitando por tudo isso e dando liberdade a cada um de nós para tomar sua escolha, sua decisão. E se perceber que no micro, no super, hiper, mega, blaster micro, comparado ao tudo que vê o nosso Deus, ele desceu de lá, de onde ele estava, nessa posição, e veio viver conosco. Ele veio estar conosco. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele creia não pereça. Aí depois Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. Se eu creio, eu não posso perecer, porque eu tenho aflição? Não, a aflição é uma coisa. Perecer é perder toda a vida eterna. E isso nós já conquistamos. Eu trouxe um vídeo. Pode pôr, Manu, por favor? Eu gostaria que vocês observassem esse vídeo. Não biologicamente, senão muita gente vai dizer, ai, coitadinha da cobra, ela precisa comer. A gente sabe, né? Cadeia alimentar. Ai, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Não observem biologicamente. Tá? Deixa a cadeia alimentar um pouquinho de lado. Vamos observar a atitude. Amém? Essa versão ela é um pouquinho mais reduzida. Enquanto esse esquilo tentava libertar o outro, ele levou várias mordidas, várias. A cobra desferiu vários golpes sobre a vida daquele outro esquilo maior. E o que será, né? Por que será que acontecem essas coisas? A serpente continua existindo no nosso meio. Jesus veio. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós. Na sua caminhada aqui de 3 anos, né, fazendo já a obra, ele ficou o tempo todo embaixo, como aquele esquilo, de mordidas,
ele foi difamado, ele foi caluniado, ele foi deixado de lado. E até que no fim de tudo isso, ele foi assassinado. Mataram ele. Com tudo de mais cruel que poderia ser. Todo mundo observou que no outro... Se depois puder colocar aquele outro vídeo que mostra a quantidade de vezes. E depois quando o esquilo leva ao outro. Aquele que... O primeiro que... Então, no João, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele está falando que Jesus era o verbo, vivia ali e veio para cá. Então, quando estamos dizendo o verbo, a palavra, estamos falando em transmissão, em transmitir algo. Então, quando vocês estavam cantando aqui, como Maria, ela escolheu a boa parte. E dela nunca vai ser tirado. Então, o que aconteceu? Ela escolheu ouvir Jesus. Ela escolheu ouvir aquilo que Jesus estava falando enquanto ele estava ali. Ela escolheu a boa parte que nunca vai ser tirada dela. Nós podemos perder muitas coisas desse mundo, mas jamais perderemos Jesus dentro de nós. Eu já passei por muitas perdas, muitas mesmo. Perdas que eram praticamente o meu alicerce, a minha base. Mas eu nunca perdi a presença de Deus no meu coração. Eu nunca deixei de deixar a Deus o seu devido valor, que é o primeiro lugar na minha vida. E eu continuo caminhando. Então, o que Jesus fez aqui? Ele veio dar a palavra. Ele veio ensinar a palavra. Ele veio mostrar que é possível viver de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos começando o mês de agosto, é o mês do discipulador. Esse é o primeiro domingo que vamos falar sobre o discipulado. Então eu comecei dando toda essa base para chegar no discipulador. Então quem é o discipulador? O discipulador é aquela pessoa que entendeu, quando em Mateus 11, 29, Jesus falou assim: tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo. Aprenda de mim, que sou manso. A mansuitude, o que significa essa palavra? Ser manso. Essa qualidade de ser manso. A mansuitude, no que é? É estar sujeito. É aprender, haver um coração que aprende. Se eu sou um discipulador, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que aprender de Jesus. Eu não tenho que ser o eu acima de tudo. Eu esvazio de mim mesmo. Eu faço como Maria, eu escolho a melhor parte. Qual é a melhor parte? É a parte que eu tenho Jesus guiando o meu coração. Se eu quero ser discipulado, aí é o primeiro louvor que nós cantamos. Satanás perdeu mais um. Agora eu estou aqui com o Senhor. Não foi isso que nós cantamos? Foi isso. Então quando eu sou feliz porque eu conheci Jesus, eu fui salvo, eu fui tirado das mãos. Então, se Jesus coloca alguém no meu caminho para me discipular, para transformar o meu coração, então a minha mente ela tem que ser aberta e meu coração disposto para ser transformado, para receber de Deus a porção maior, que é caminhar com Ele, caminhar das bênçãos deles. Na oferta nós falamos, não tem como servir dois deuses. Porque existe só um Deus magnânimo. Então, se você é discipulado, você está ouvindo tudo que se passa aqui no culto. Porque os discipuladores são as pessoas que entregaram os seus caminhos para Jesus e estão servindo a Ele. Então, nesses pequenos detalhes é que nós precisamos ver Deus falando conosco. Amém? As mordidas que aquele esquilo recebeu, muitas vezes são pessoas que nos questionam. Sim, vamos ver isso aqui.
A cobra continua inferindo contra o esquilo maior. E o menor está ali, ó, esmagado. Sem forças, o pequeno para poder caminhar. Então o maior vai, pega. E sobe. Muitas vezes, quando fazemos escolhas, que caímos embaixo do ataque da serpente, que ainda existe hoje. O nosso discipulador, ele enfrenta potestades, ele enfrenta Satanás e seus demônios, para que nós, mesmo asfixiados, quase esmagados, no fundo do poço, tenhamos a oportunidade de voltar à presença de Deus. Então, essa simples reflexão que eu trouxe hoje, ela tem o intuito de construir um pensamento sólido no seu coração. Construir uma certeza de que Deus, Ele é conosco todo o tempo. Se nós não somos capazes de ouvir tudo o que Ele faz, Ele traz pessoas. Ele prepara pessoas para que essas pessoas cheguem até vocês, cheguem até nós. Lutem por nossa vida. Porque muitas vezes você fala, olha, quando está acontecendo isso comigo, aí seu discipulador conversa com você, tudo, ele vai embora. Mas ele não esquece. Ele vai orar. De madrugada ele vai se colocar de joelhos. Ele vai estar ali intercedendo por você. Ah, então ele é melhor que eu? A força de Deus é mais presente nele? Não, não é. Ah, o Espírito Santo que habita nele é grandão e o Espírito Santo que habita em mim é pequenininho? Não, é igual. Mas a intimidade, a capacidade de ouvi-lo, a capacidade de discernir, não é a mesma. Ela precisa ser gerada. E as pessoas não conseguem isso sozinho. Por quê? Porque a serpente asfixia. Falta oxigênio no cérebro. A cabeça não vai assimilar, não vai entender. A palavra não vai trazer a revelação. Ah, porque não somos capazes? Não, porque naquele momento você precisa de uma pessoa que caminhe com você. Jesus, ele fala. Jesus, ele nos toca. Jesus, ele mostra. Jesus é o tempo todo. Imagina a pessoa grandiosa que é o Senhor Jesus, que é Deus. Então, por que esse Senhor, né? Esse maravilhoso Deus e tudo, ele caminha ali do nosso lado, esperando cada dia. Por quê? Porque ele quer que nós o façamos vitorioso. Porque ele veio, ele falou, aprenda de mim. Então ele foi obediente ao Pai. E ele foi para a morte de cruz e ressuscitou. Ele fala, aprenda de mim. Ele se posicionou perante Pilatos. Ele se posicionou. Quem é você? Eu sou o filho. Você é o filho de Deus? Então você está falando. Ah, o que você tem para falar de você? Ele ficou quieto. Por quê? Por que a ovelha muda fica quieta? Porque a ovelha, ela produz a lã para aquecer as pessoas. E aquilo se vê. Se vê com a atitude. Então todos tinham a atitude, o exemplo de Jesus. Ele não precisava ficar falando nada não. Porque o reconheceram como Jesus, como Messias, aquele que viria. E o discipulador, ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir e vai transmitir. Enquanto estivermos presos na serpente, preso nas limitações, preso nas dores. Aí depois que aquele esquilinho foi liberto ali daquela situação, ele deixou ser levado, ele não fugiu. Então nesse momento, quando ele se posicionou perante o esquilo maior, o que acontece ali?
Quando nós cantamos assim, vitorioso és, né, pastor? Vitorioso és. Mas nosso Deus não precisa guerrear com nada disso. O nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para esmagar assim tudo o mal. Mas por que ele vai caminhando junto? Assim, alguém já parou para pensar nisso? Ah, tu és vitorioso sobre o mal. Tu és vitorioso sobre o quê? Ele simplesmente podia extirpar tudo. Então, quando Jesus é vitorioso, quando um discipulador é vitorioso, quando a palavra é vitoriosa, quando nós nos posicionamos, quando nós que aprendemos o que significa a potência de Deus, a palavra de Deus, nos posicionamos diante dele e falamos, eu vou caminhar. Sabe aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta? E aí vem as pessoas do lado, isso, vai assim. Aí começa a pedalar, ela se posiciona. Aí começa a pedalar, ela vai embora. Ela vai indo. Aí a pessoa que estava ensinando, uou, conseguimos. A mesma coisa é o nosso Deus. Ele está ali junto, ele está falando, faça assim. Não somos marionetes, somos pessoas independentes, inteligentes. Temos as características de Deus. Deus é sábio, o princípio da sabedoria, do conhecimento, da mordomia. Eu cuido, eu faço, eu administro. Isso veio de Deus. Então, quando Deus é vitorioso, quando Jesus é vitorioso, quando a palavra se cumpre em nós. Ficou claro? A palavra se cumpre em nós. O nosso Deus, ele coloca discipuladores. O nosso Jesus, ele é o nosso discipulador. O Espírito Santo fala conosco todo tempo. Ele como será vitorioso? Quando ele falou, uou, eu venci, quando vocês se posicionaram nessa manhã, quando vocês saíram da cama de vocês e falaram, não, eu vou ao culto. Tem gente que está com dor, tem gente que está com mal-estar, tem gente que está com tristeza, tem gente que está feliz também. Estamos aqui na presença de Deus. Estamos aqui, nós nos posicionamos. Deus, ele tem um traçado, ele está te falando, vai por aqui. Ele usa pessoas, porque às vezes no meio da dor, você não consegue ver o caminho. Eu não consigo escolher entre esse ou aquela situação. Então ele fala assim, presta atenção. Eu falo através das pessoas. Princípio da união. Como eu posso falar que eu estou unida à minha igreja se eu chego para uma pessoa e falo, olha, Deus está tocando aqui no meu coração isso. É porque você não está legal para ouvir. Você não está conseguindo ouvir, a dor está muito grande. Ao seu discipulador fala assim, olha, presta atenção. Não, é verdade, Deus falou alguma coisinha assim. Então, caminha nessa coisa. Mas quem é você para falar na minha vida? Mas quem é para você para decidir por mim? Ninguém vai decidir por você. Mas Deus manda algumas pessoas, Ele usa pessoas como setas. Olha, você pode fazer isso. Vai fundo. Ah, é verdade, eu dei esse passo. Continua, Deus é contigo. Esse mês, reflitam um pouquinho mais sobre essas figuras que Deus coloca na vida de cada um de vocês. Seja através do bispo, da bispa, de outros pastores, das pessoas que pregam aqui, das pessoas que ensinam. Porque, às vezes, uma simples explicação, uma simples palavra que você vai ouvir, vai trazer uma força tão grande para você. Vai trazer um momento de uma transformação tão grande, que você vai falar assim, eu não acredito que tudo aconteceu porque eu dei um primeiro passo, porque eu me posicionei. Aquela criança, aquela pessoa que vai na bicicleta, que começa a andar, quantos lugares ela vai percorrer com aquela bicicleta? Aquela pessoa que vai começar um estudo,
com alguma coisa. Não posso. Olha, vamos orar, não sei o quê. Deus vai dar um direcionamento. Você se posiciona. E aí Deus vai. Aqui é uma proposta de trabalho. Se Deus colocou na tua porta, se Deus está te falando, posiciona, vai. Como você pode dizer não? Vá, transforme o meio que você está. Confie na palavra de Deus. Se você tem algo que você precisa mudar, não, mas eu não posso perder esse sapato porque é o único que eu tenho. O sapatinho da Coca-Cola, né, João? Ainda não furou direito. Não, mas se Deus está mandando, põe. Você vai lá e põe. Vai ser legal. Confia. Precisamos confiar. Pode parecer coisas banais, mas é o primeiro passo. Quando nós confiamos em coisas simples, podemos chegar em coisas grandes. Quando falar assim para mim, Ângela, você vai ficar aqui, você não vai voltar para o Brasil, e você vai ficar à frente dessa igreja. Eu olhei assim, Senhor, já foi um passo assustador para mim ficar 2 anos longe. Agora o Senhor diz, para sempre? 2 anos já era muito para mim. O tique e o teco não tá. Eu já me achei corajosa demais. E isso, aquilo, outro. Deus falou, confia. Um dia por vez. Mas e isso. Confia. Um dia por vez. E é assim que tem sido já há 5 anos. Um dia por vez. Uma coisa por vez. Uma coisa a cada dia. O que eu fazia e o que eu faço hoje. Eu posso garantir para você que Deus está usando minha vida como um divisor de água na vida de muitas pessoas. Não só da minha igreja. Deus está me usando para discipular também pessoas de outras igrejas. Casal de pastores. Casal, você é separada. Deus me usa. Eu amo o princípio da família. Não interessa se o que aconteceu comigo. Não interessa. Interessa que eu disse sim para Deus. Eu respeito a família. Eu amo a família. Quem me conhece sabe o amor, o respeito que eu tenho, porque a família é a base de tudo. E eu não liguei para nada disso. Falei, Deus, sim, é isso que eu tenho que fazer? Sim. Estou lá numa escola também ajudando. Sim. Estou exercendo aquilo tudo que Deus me ensinou. Sim. Trabalhando com crianças que têm várias dificuldades. Sim. Mas não pense que é brincadeira. Porque muitas crianças que a gente tem falado, têm pais pedófilos, têm agressão física, palavras de maldição. A gente encontra de tudo no mundo. A gente encontra de tudo no mundo. Aí é aquela cobra ali mordendo. Parecia que não estava fazendo nada no esquilo, não era isso? Era como se ele não sentisse. Então, da mesma forma, nós precisamos ter essa misericórdia de Deus. Por quê? Porque essa pessoa que agride, essa pessoa que ofende, essa pessoa que humilha, é a pessoa que Deus quer resgatar também. Porque todo mundo imagina, ele fez coisa ruim para uma criancinha, ele fez coisa ruim para uma velhinha, mas quem está doente, quem está sendo asfixiado por Satanás? Não é o oprimido, é o opressor. É ele que está doente. É ele que está doente. É ele que está sendo deformado pela maldade de Satanás. E é essa pessoa que precisa ser resgatada. Mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso orar. Eu tenho que entender que essa pessoa está doente. E eu preciso o quê? Vir como aquele esquilo, suportar a situação que a gente... Mas transformar segundo o poder e a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que cura, restaura, transforma. Nós não podemos perder isso de mente. Nós não podemos andar como quem anda assim, vai aqui, vai ao vento. Não. Por que Deus pede um culto racional?
Por que Deus pede? Aprendei. Meu povo peca por falta de conhecimento. Porque uma palavra como essa aqui, ó, não veio para fazer chorar, para fazer emoção, não veio para criar, construir um raciocínio. Esse primeiro mês, o mês do discipulador, se imagine discipulando alguém. Porque se você se imaginar discipulando alguém, fala assim, poxa, eu preciso conhecer todos os princípios. Eu conheço. São 7. Eu conheço todos. Ah, porque é um catecismo? É uma lei? Não. É a origem da palavra de Deus. Não foi criado, imaginado, está ali. São conceitos que foram organizados para que nós pudéssemos caminhar conhecendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se estamos caminhando embaixo da palavra de Deus, embaixo da vontade de Deus, o nosso caminho será transformado. Quando vocês cantarem de novo, vitorioso és, eu quero que vocês pensem que Deus é aquela pessoa que te ensinou a andar de bicicleta ou patins. Ele é vitorioso, não é porque ele fez, é porque você obedeceu a palavra e fez de acordo com a vontade dele. Assim ele é vitorioso. Isso precisa ficar claro. Não, Deus faz tudo. Deus faz tudo, João. Deus faz tudo, João. Não precisa estudar teclado, não, filho. Deus faz. Não precisa. Olha, sabe aquele equipamento que você lutou pra caramba? Você sonhou, que tudo? Não precisa não, Deus faz. Não precisa não. Deus faz. É assim. Não precisa. Ah, todo mundo que está na faculdade, larga lá, não precisa não, Deus faz. Ah, mãe, não precisa ir lá fazer almoço hoje não, de domingo, Deus faz. Viu, Cláudio? Não precisa ir trabalhar não, Deus faz tudo. Vitorioso és, meu Deus, porque eu olhei para você, eu aprendi de você, eu transformei a minha mente e o meu coração. Eu adquiri a tua força. Eu busquei de você o teu amor, o teu exemplo. Você é o grande discipulador, a tua palavra tem potência. Então eu proclamarei a tua palavra. És o alfa, és o ômega, és o princípio, és o fim. És tudo para mim. Nós não cantamos isso. Precisamos viver isso. Porque a palavra é ela que vai modificar. Eu ouço a palavra, eu me transformo. E eu caminho, eu me posiciono diante a dificuldade. E assim o meu Deus é vitorioso. Quando Adão estava ali, o que ele precisava falar? Não. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a conversa com Deus. Mas ele disse sim, ok, não vamos falar do não. Vamos falar de cada um de nós. O que eu estou dizendo? Qual a escolha que eu estou fazendo? Tu és vitorioso, Senhor. Tu és o meu ar. Tu és o meu respirar. Mas isso tem que se refletir em atitudes, em ações. E isso vai transformar a minha vida. Porque se eu não fizer isso, se eu não partir desse princípio, eu não vou conseguir transformar a minha vida. Amem o seu discipulador. Amem as pessoas que levam aquelas mordidas por vocês. Porque eles foram chamados. Eles disseram sim. Ah, então eles foram chamados. Então eles poderão. É isso? Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Ide, fazei discípulos. Ele disse que é só para uma classe de pessoas. Ide, fazei discípulos. Não foi isso que ele falou? Em Marcos ele fala sobre vocês vão pisar em serpentes, vai ficar tudo bem. Vocês pode comer comida envenenada, mas vai ficar tudo bem. Porque em Mateus fala só, ide pregar. Mas em Marcos ele acrescenta um pouco mais. Ou seja, olha, não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Vá, enfrenta.
ide, fazei discípulos. Ou seja, todos nós fomos chamados a ser discipuladores. Todos nós fomos chamados a pegar a palavra de Deus e usar na vida das pessoas como um agente transformador. Mas nós precisamos nos posicionar diante dessa palavra. Vocês já imaginaram uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tem controle sobre o uso de bebida alcoólica? Essa pessoa, qual o destino dela? O que vai acontecer? E de repente você vem, você começa a falar com essa pessoa, você começa a falar do amor de Jesus. Você transforma a vida daquela pessoa com a palavra. Vocês já imaginaram o que é isso? Resgatar uma pessoa? Deus chamou a gente para fazer isso. Deus chamou todo mundo para fazer isso. E tem o outro lado também. Como vai ser legal olhar para aquela pessoa, não é? Ver ela transformada. Ô Senhor, obrigada, Jesus. Agora imagina a alegria daquela pessoa de falar assim: eu renasci. Aí no dia do batismo a gente canta: eu nasci de novo, nasci de novo. Não é? Não é verdade? É muito lindo. Então aí quando a gente fala, vitorioso é Senhor Jesus, é porque Ele orientando com a palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que veio do céu. Está escrito lá em 1 João. Nos 2 primeiros versículos está escrito. Ele era a palavra e veio habitar entre nós. Ele está conosco. Ele faz parte do nosso dia. Ele é o nosso grande discipulador. A palavra que está escrito na Bíblia é o nosso grande guia para fazer, para decidir, para ir além. Eu deixo com vocês hoje essa reflexão, né? Para que o culto, né? O culto de hoje, a adoração de hoje, não termine aqui. Eu convido a vocês, a todos vocês, todos, a olharem para dentro de vocês, orar no fundo do coração de vocês e falar assim: como eu posso discipular alguém? Qual é o pequeno passo? Mas eu não quero enfrentar a serpente. Eu não sei se eu sou forte o suficiente para enfrentar uma serpente, porque o inimigo não vai te deixar quieto. O inimigo não vai te deixar quieto. Ele não vai achar legal. Aí vem aquela dúvida: eu estou quietinha aqui, eu estou quieto no meu canto, o que eu vou fazer? Fazer com que a palavra viva e eficaz do Senhor se torne real. Para que a presença de Jesus se torne real na sua vida. Aí vocês vão se imaginar assim, vocês andando. E sabe, o micro, o macro. Aquele Deus grandão que administra o universo. Aquele Deus gigante que administra tudo. Que não deixa os mundos aí se colidir. Que tudo funciona em uma perfeita localização, uma perfeita transposição. Está tudo ali. Aquele Deus grandão. E aí você vai para o micro. Ele toma conta de mim. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu estou com medo, mas Ele está comigo, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Não existe um amor maior para demonstrar para Jesus do que amar a pessoa que está do lado. Primeiro passo é difícil. Posicionar-se é algo que faz toda a diferença. Porque aí, quando a gente se posiciona, aí Jesus vem. Aí Ele vai trazer uma pessoa. Aí vocês vão ouvir do Senhor. Fala isso. Gente, é tão bom. É tão bom quando você está conversando com alguém. Você está ouvindo as coisas ali. E Jesus fala: fale isso. Nossa, como você sabia? Como você sabia que era isso que eu precisava ouvir? Gente, é tão bom isso. Sabe, porque você olha para você e fala: gente, com todos os meus defeitos, Jesus usa a minha vida.
E é esse o convite que eu quero deixar na mão de vocês hoje. Observem a palavra de Deus e deixa Deus usar a sua vida. Amém? Eu peço que os irmãos se levantem e, enquanto a pastora Ângela ministra, a Cauane, Feijão, todos ministram a palavra de Deus, através da música, né, pastor Roberto? Que todos possam, né, fazer desse louvor, primeiro de tudo, uma oração. E segundo, dispor-se à vontade de Deus. Senhor, eu estou aqui. Isso é uma coisa pessoal. Não tem quem ore por vocês. Nesse momento eu nem posso. Eu não posso. Porque é vocês e Deus. O tamanho do passo, o tamanho da posição, vai estar de acordo com a tua vontade. Amém?